Fala aí, galera. Estamos com mais um DocCast HP. 8º episódio, né, Torres? Confirma aí pra mim, por favor. Deixa eu ver aqui. E o tema de hoje é um tema muito especial em relação ao Outubro Rosa. Então, o nosso tema é saúde da mulher. A gente está aqui com duas convidadas lindas, duas amigas minhas particulares. A Isabela Dalbione, endocrinologista, atua em Volta Redonda. E a Michele Ferreira, já foi minha nutri e me abandonou só para trabalhar com nutrição, entendeu? Uma nutrição muito mais específica para... Porque mesmo Saúde da mulher e fertilidade. Ah, tudo bem. Se apresenta aí, Bela. Fala um pouquinho de você, como funciona, onde você atende. Eu atualmente moro em Volta Redonda, né? Meu consultório é em Volta Redonda. Eu sou médica, me especializei em endocrinologia e há alguns anos que eu tenho especializado também cada vez mais, voltada a minha prática clínica para a saúde feminina também. Atendo homens, mas o foco é cada vez mais especializar e aprofundar mesmo essa complexidade do mundo feminino, né? Do metabolismo feminino. Sabe uma coisa que eu escutei no congresso que eu fui na Bahia? Que o homem é um Fusca e a mulher é uma Mercedes-Benz, que é muito botão para apertar para regular. É verdade isso? É verdade. Tem até uma brincadeira que, assim, é muito verdade, né? Que o homem é como se fosse um interruptor, né? De on-off, desliga e liga. A mulher é uma cabine de avião, sabe? Do piloto, que tem aquele monte de botão. Se apertar um, pode estragar tudo. E você, Mia, se apresenta aí. Então, eu sou Michele, né? Sou nutricionista. Hoje eu trabalho na clínica Nutrine Ideais. Trabalho com saúde feminina, com reprodução assistida. Trabalho tanto com médicos ginecologistas, com médico de reprodução. E acho que é isso, né? Tentando, através da alimentação, ajudar as mulheres que desejam engravidar, amenizar os sintomas aí dessas oscilações hormonais que todas nós mulheres temos ao longo aí da vida, né? Da menarca até lá o climatério, a menopausa, pós-menopausa. Então, assim, a gente tem muitas coisas que acontecem com as mulheres nesse período. E cada vez mais eu tenho certeza que com a alimentação, com a suplementação, a gente pode melhorar muita coisa. Entendi. Bela, conta um pouquinho o que aparece mais no seu consultório em relação às mulheres, quais são as queixas delas no caso. Eu até falo que tem um top 3, assim, né, dentro do meu consultório, que eu comecei atendendo muito mais mulheres com síndrome dos ovários policísticos, que era até um caso particular meu, né, que eu tenho SOP famosa também. Que é? SOP. Agora, e aí depois que eu comecei a atender essas mulheres, elas acabaram me indicando para as mães que estavam no climatério e agora na menopausa, e eu acabei dando uma migrada para esse público também. E a endometriose, né? Eu acho que são as três... Os três problemas mais Para mim, síndrome do urgentes. ovário policístico, endometriose e envelhecimento ovariano é o que eu mais atendo. Olha que né? coincidência, legal. Primeiro porque assim, são os principais sintomas de fertilidade, infertilidade, né? E aí acabam aparecendo essas indicações no consultório. Legal. Me fala um pouquinho dos sintomas aí, até para o pessoal que está assistindo a gente, que tem esses sintomas e não sabe que tem SOP. Fala um pouquinho. Porque, na verdade, a SOP ela é a síndrome dos ovários policísticos, né? Não é simplesmente ter ovário policístico, que é bem diferente. A gente tem um erro muito grande em relação até aos profissionais que acabam não fazendo essa diferenciação, mas a síndrome dos ovários policísticos, toda síndrome a gente fala, né? Um conjunto de sinais e sintomas. E na SOP, em específico, a gente tem desde um ciclo menstrual irregular, que aí a mulher ou não ovula ou ovula muito menos, podendo durar aí, às vezes o ciclo 60, 90 dias. Então, é uma mulher que menstrua 3, 4 vezes no ano, tá? Aí, alguns sintomas também do hiperandrogenismo, que é o excesso de testosterona, que pode ser manifestado tanto clinicamente quanto no exame. Então, a gente pode realmente ver isso no exame laboratorial de sangue, mas muito, muito facilmente também da gente investigar no exame físico. Pelo e surtismo, queda de cabelo, oleosa. a pele oleosa, né? Tudo isso. Às vezes uma mulher irritada, muito... E às vezes a mulher tem um sintoma, mas ela não tem alteração no exame muitas vezes, do andrógeno, muitas dos vezes, andrógenos, né? E isso não descarta.
E a infertilidade, né? Que é a dificuldade em engravidar, não é a não possibilidade. Exatamente. E a resistência à insulina, né? Que esse é o principal. Que é o principal. Como que você trata normalmente? Eu sei que você faz um tratamento mais alternativo do que o convencional, né? A gente até fala que nem é mais alternativo, né? Que é o tratamento certo. Porque a gente veio uma briga, Bela. Não, a gente veio de uma formação muito tradicional de que o tratamento no livro, na literatura mesmo, estava escrito lá, assim, né? Anticoncepcional oral. Anticoncepcional oral. E ainda tem, até hoje, profissionais falando que o anticoncepcional, ele regula o ciclo, né? É por isso que eles prescrevem para essas mulheres, para elas conseguirem lá no futuro engravidar. A gente sabe que quem usa anticoncepcional oral não regula ciclo porque não ovula. Então, aquele sangramento ali da pausazinha da pílula, não pode nem falar que é menstruação, é um sangramento de privação. Então, não tem isso de regular ciclo com o anticoncepcional, tá? O que o anticoncepcional faz é mascarar alguns sintomas, porque como ele bloqueia a produção hormonal, principalmente de testosterona, a mulher não vai ter aqueles sintomas do hiperandrogenismo, acne, hirsutismo, pelo. Aumenta SHBG também. Aumenta absurdamente na pele, né, no cabelo. Exatamente. E a gente sabe que o tratamento, o principal aqui, a Michelle vai falar muito mais, que é a alimentação. Mudança do estilo de vida, de forma geral. Física, a maioria dos estudos hoje já comprovam isso. Então, é uma forma errada. O anticoncepcional, ele vai tratar os sintomas da síndrome do ovário policístico, mas ele não vai tratar a causa. E a causa justamente é essa, uma alimentação muito errada. Na verdade, ele não vai tratar, né? Ele vai estar na parte nutricional. Dá uma dica aí pro pessoal que tá vendo a gente, tá escutando aí, Mia. Então, eu tento separar a síndrome do ovário tem ou não tem resistência à insulina, porque pode haver resistência à insulina. E como que a gente sabe disso? No exame de sangue, avaliando lá a insulina, se ela tiver ali menor do que 10, eu considero que esse paciente não tem resistência à insulina. Primeiro, quando o paciente chega para mim... Ou até clinicamente também, né? Quando o paciente chega para mim, muitas vezes ele já chega com um diagnóstico. Então, o nutricionista não dá diagnóstico, né? Mas eu tenho que olhar ali, ver se ele está com a insulina, qual é a fisiopatologia da SOP dele. E aí, dentro disso, eu vou determinar qual a melhor dieta. Se ele tiver com uma insulina muito alta, eu tenho que coloco ele numa dieta cetogênica durante 15 dias, depois eu faço manutenção com uma dieta low carb, né? Uma dieta cetogênica é uma dieta onde eu faço uma grande restrição de carboidrato, né? A quantidade de carboidrato é mínima, e aí depois eu já vou liberando um pouco, porque as pessoas não conseguem viver assim. Às vezes o paciente chega, e às vezes o simples fato de eu corrigir ali primeiro, assim, um pouco da alimentação dele já vai tendo uma melhora. Absurda. Aí já vai pegando mais confiança em você. Então, assim, o tratamento não é de uma consulta. O tratamento é um período, é longo. Né? Isso é tão bom, né? Quando a gente tem esse contato também, a gente consegue falar com o nutricionista, vocês falam com a gente, porque daí a gente passa, olha, ela tem resistência à insulina, ela tem isso, daí ali, porque não existe tratar SOP sem a nutrição. Não existe esse tratamento, não existe. A menina tem que entender. Existe algum suplemento, alguma medicação? Sim, hoje em dia, inclusive, a gente tem, né? A metformina já é protocolo, tá na literatura, mas hoje a gente tem, foi até inclusive meu TCC da pós-graduação de endócrino, o mioinositol. Hoje ele tá na literatura já. Inclusive, eu tenho algumas pacientes, até porque como eu acabo... Fala um pouquinho, qual é o... O mioinositol. Ele é indispensável no tratamento da SOP. De 2 a 5 gramas, você usa mais do que às vezes isso? eu costumo começar com 2 e analisar. Isso, aí a gente vai vendo a resposta, né? Porque vai depender muito do dever de casa da paciente. Se ela sem contar que a gente também tem que avaliar a deficiência de vitamina D, que está diretamente relacionada com isso. Ferritina, né? Mas realmente o mioinositol hoje é o suplemento padrão ouro para síndrome do ovário policístico. É porque a gente tem que tomar cuidado também, porque muitas mulheres que têm SOP, pelo menos eu acabo recebendo essas mulheres, né? Elas têm também um sobrepeso, uma obesidade e até um pré-diabetes. Aí, às vezes, eu tenho que realmente fazer um glifage, uma metformina, alguma coisa ali pra reduzir mesmo a hemoglobina glicada, a glicemia de jejum e o imunositol junto. Um não dispensa o outro, porque tem algumas mulheres que pensam, então eu posso fazer só o imunositol, porque é mais docinho, né? Que ele é bem mais palatável e tudo, e o glifage às vezes tem alguns efeitos colaterais. Daí eu digo, não, né? Dependendo do problema que ela chega pra mim, não, são os dois juntos. Na maioria das vezes são os dois juntos, né? E a dose vai depender de cada paciente também. E aí dentro da alimentação, a gente corrigindo, assim...
a alimentação, principalmente com relação aos carboidratos. Hoje em dia, o consumo de açúcar, simples, né? o consumo de açúcar, farinha branca, é muito alto, né? Assim, não é uma realidade minha, mas é uma realidade da população. As pessoas comem muita besteira, biscoito, bolo, E às vezes até sem refrigerante. saber, né? E não sabe que é isso que pode estar desencadeando ali aquela patologia, né? Então, a gente vai corrigindo. Não é que a pessoa nunca mais vai comer isso, mas é dentro de um tratamento existir um equilíbrio dessa alimentação. Aprender, Né? a se Aprender a se alimentar né? bem, né? E ter um momento. Eu costumo dizer que a gente tem se alimentar por prazer e se alimentar para nutrir nossas células. Na maioria das vezes, a gente precisa nutrir nossas células para ter energia, para ficar saudável, né? E o alimentar por prazer também faz parte de uma vida saudável, mas não pode ser todo dia. Você não pode fazer um bolo na sua casa para comer todos os dias no lanche da tarde, gente. Isso não existe. Bolo é para um momento de comemoração, né? Existe e vai acaba- trazer muito Porque acaba perdendo isso, esse prazer. Você faz todo dia, tu exato. não vai deixar pro... Exato. Então, No isso momento vem, mais. isso vem adoecendo as pessoas cada vez mais. A síndrome do ovário policístico é uma das doenças, mas tem diversas outras, né? Hoje a gente sabe que a alimentação é a causa base de a maioria das doenças, pelo menos E que eu fico muito feliz por isso, porque aí eu tenho valorização da minha profissão. Nossa, mas a nossa parte você pode ter certeza, porque se Porque todo mundo que tá aqui é de acordo com um tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar, A gente é. sempre bate nessa tecla. Não, eu falo isso porque, assim, quando eu me formei em 2006, né? Foi muito... Tô velha. Era muito Olha quem difícil fala. isso, sabe? A gente não tinha tanto reconhecimento da parte médica. Aham. E hoje em dia, esse trabalho de multidisciplinar já vem acontecendo em várias áreas da medicina. Né? A gente está falando aqui endócrino, ginecologista, mas assim, em várias áreas, saber da importância daquela pessoa tratar a base. Né? É como se a gente tivesse um carro, e qual é o combustível do nosso carro? É o alimento. E então, eu vou colocar só gasolina ruim? Não. Eu tenho que colocar gasolina boa. Tá. Eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal já... Eu falei, comentei com outras pessoas, falei que vai falar de saúde da mulher. E uma coisa que eu pego muito no meu consultório também. Me fala um pouco do malefício do anticoncepcional oral, Bela, por favor. Então, primeiro porque... Né, não quero também causar polêmica, igual você falou, né? Não quero arrumar briga com ninguém, mas... Obviamente, o anticoncepcional ele é prescrito de forma muito indiscriminada, né? A gente sabe que há muito tempo ele vem sendo... Ele foi prescrito de forma muito indiscriminada para várias mulheres. E para mim, na minha visão, o erro mais grave é prescrever para essa mulher lá na adolescência. Isso também é outro ponto. A síndrome dos ovários policísticos não deve ser diagnosticada na adolescência, que é uma fase comum de ter alteração no ciclo menstrual, né? Mas, enfim, a menina desde sempre vai usando aquela pílula, às vezes para tratar uma doença que ela nem tem, né? E que poderia ser tratada de outra forma. Eu fui assim. Eu usei a também. vida toda. Eu também. Eu tô falando isso até por mim Depois mesma. sofri de infertilidade. Pois é. Eu vou chegar nesse ponto aí. E aí, o uso dessa pílula, pra quem não sabe ainda, que tem ainda quem fala, né? É o que tem pouquinho hormônio, ela é mais fraquinha. Não existe pílula anticoncepcional fraca, tá? Toda pílula anticoncepcional é uma dose cavalar, literalmente, de hormônio pra mulher. Na maioria das vezes, essa mulher não precisa desse hormônio, tá? Pra não falar 100% das vezes, porque a gente nunca fala 100% na medicina, mas 99% das vezes não era necessário usar esse anticoncepcional oral, tá? Essa dose. E aí, os efeitos são desde coisas que talvez para algumas pessoas podem ser simples, como queda de cabelo, né? Às vezes ali uma queda da libido, dificuldade de ganho de massa Risco de muscular. trombose. Tô falando assim, das pequenas, porque às vezes alguém fala, não, mas que tá caindo o cabelo, só não tem nada demais. Desde coisas efeitos muito mais graves, né? Trombose, a própria infertilidade, AVC, enfim, são inúmeros os riscos, né? De um uso indiscriminado e por um tempo muito longo de Até porque isso o uso do anticoncepcional está relacionado a deficiências nutricionais. Zinco, selênio, magnésio, vitamina C. Então, a queda de cabelo está relacionada com isso, com a deficiência de zinco. A enxaqueca, porque muitas mulheres, assim, eu principalmente, hoje eu consigo enxergar isso, mas eu, no período do intervalo do meu anticoncepcional, eu tinha enxaqueca horrível. Enxaquecas, assim, de ter que colocar pepino, não conseguia a luz. E hoje
eu percebo que a minha alimentação era ruim, nem sempre foi boa. Pois Então, é. a minha alimentação era ruim. Usando anticoncepcional, deficiência de magnésio, deficiência de vitaminas e minerais, isso vão trazendo reações no nosso corpo. Tem mulheres que utilizam anticoncepcional fumando. A gente sabe que o risco de uma mulher que é tabagista, que usa anticoncepcional, de causar câncer é de 300 vezes mais nessa mulher. E ninguém pergunta isso, né? Ninguém quer nem saber. Bebida alcoólica. Para utilizar a pílula anticoncepcional, se precisar, é uma lista enorme de perguntas que você tem que fazer para ver se aquela mulher realmente pode usar. Se tem história familiar de trombose, etc, né? Então, e em relação a método contraceptivo, qual vocês indicam em relação a... O método contraceptivo ele é totalmente individual, porque vai depender muito de cada caso, né? Que a gente estava conversando até antes. É uma pergunta base também para todo profissional que atende mulher, é entender qual é o objetivo de vida daquela mulher. Ela vai querer ter filho no futuro, próximo, ou né, daqui a um tempo, ou ela decidiu que não quer ter filho, porque isso muda. A decisão de ter filho ou não, a vontade de ter filho ou não, define bastante essa conduta. Mas, na maioria das vezes, o DIU de cobre com prata, né, o DIU de cobre, é o método que eu prefiro porque é um método mais natural, né? Ele não tem alteração ali no ciclo hormonal, não bloqueia Ele mexe eixo. com a motilidade do espermatozoide, né? Mais ou menos isso. Exatamente. É o cobre ali, né? Ele impede. Mas tem os efeitos ruins dele, né? Que algumas mulheres reclamam. Cita aí, por Aumento favor. do fluxo menstrual, aumento da Candidíase de cólica. repetição. Muitas vezes. Na maioria das vezes você vai ver a alimentação. Tá? Não Mas, é o assim, dia. Eu defendo aqui da minha Calma, Não, tá no meu com- tópico de perguntas. Calma. Calma, vocês estão ultrapassando. Ué, mas é Tem porque uma coisa vai organização. ligando a outra. É bom que a gente já vai respondendo tudo. Mas tem entendeu? resposta pra tudo. Na maioria das vezes. Então, já que entraram, então, quando o paciente vem, chega no consultório, acontece comigo também com candidíase de repetição, o que vocês orientam? Vocês passam algum suplemento? Como é feito Primeira coisa, modulação intestinal. Uhum. Microbiota intestinal está diretamente relacionada ali com a microbiota Aham. vaginal. Exatamente. Então, o primeiro caso é investigar, né? O que esse paciente está fazendo, saber se ele está fazendo uso de algum DIU e a alimentação. Todo mundo tem a cândida, todas as pessoas, a gente tem esse fungo, só que eles se proliferam mais no pH mais ácido, né? No pH ali de 2 ocorre a maior proliferação. E aí a gente vai corrigindo isso, modulando o intestino, melhorando a alimentação. Aí tá de novo o açúcar, né? Que alimenta essas bactérias Exatamente. intestinais, né? É o próprio As fungo. bactérias não, esses fungos É. intestinais, vaginais. E assim, e o interessante é que quando a gente muda, por isso que eu gosto de trabalhar com essa parte, é que a gente vê o resultado, entendeu? A gente vai vendo o resultado, vai vendo aquela pessoa não ter mais aquela infecção recorrente. E a gente consegue ver isso e trazer qualidade de vida, porque cândida não é legal, né? Atrapalha aí a vida da E mulher. as pessoas acabam prescrevendo muito também, de Também é novo, outra coisa. antifúngico, né? De forma indiscriminada. Que é um tiro no pé. Não tá tratando nada, muito pelo contrário. E o básico não tá fazendo, né? Alimentação. A alimentação extremamente rica em açúcar, que tá ali alimentando cada vez mais aquele fungo. E tá dando Mas medicamento. você perguntou sobre suplemento, eu gosto bastante de usar cranberry também, Legal. pra cândida. Pra cândida, eu uso muito cranberry para infecção Pra infecção urinária né? também. Normalmente, tá até, às vezes acaba associado. Mas na verdade, acho que é pus lactobacillus, né? Para fazer a modulação intestinal. não sei o que você acha sobre os lactobacilos, né? Mas eu estudando bastante sobre intestino também, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Também, é uma outra coisa que se usa muito. Criticado. O que a gente fala queimam etapas, né? na verdade, a gente precisa modular o intestino. E modular o intestino não é dar probiótico para o paciente, né? A gente precisa corrigir a alimentação. Às vezes, a gente precisa fazer uma limpeza nesse intestino através de uma dieta, estimular aí uma diarreia de 1 ou 2 dias. Depois, reintroduzir, fazer um detox. E também, além do probiótico, Também é legal, tá? ômega 3 aumenta a produção aí de butirato, né? Antioxidante. Agora, para cândida, Henrique, eu também uso muito assim, chá antifúngico. Alimentos que têm essa característica antifúngica, como o orégano, como o alho,
como cúrcuma, mais o quê? Deixa eu pensar. Cúrcuma com a piperina, né? Cúrcuma com piperina. Então, assim, colocar isso dentro da alimentação do paciente não é difícil. Os óleos, óleo de peixe, óleo de primo, óleo de borragem. Então, além dos óleos, os alimentos ricos em gorduras boas, abacate. Na verdade, é melhorar a alimentação dessa paciente de uma forma geral e suplementar quando Com for que precisa, necessário. às vezes nem precisa. Nem precisa de muito. Então, você que tem câncer de repetição, já aprenderam alguma coisa aí já. Tá, e outra coisa, depois você me perguntou se tinha alguma novidade. Lá onde eu trabalho, a gente trabalha muito com imunoterapia, com beta-glucanas, que são estimulantes do sistema imune para cada tipo de doença. E a gente tem imunoterapia para cândida, a gente tem imunoterapia para herpes, para várias coisas que eu não estou lembrando. Mas tem, assim, para as alergias alimentares. E também isso eu vejo na prática, né? Não sou eu que prescrevo, mas quando os médicos prescrevem, uma resposta muito boa. Né? Mas então, que também não tem a resposta boa se o paciente não melhorar, fizer o dever de casa. É porque também a imunidade também está relacionado com a imunidade, né? Essa candidíase Totalmente baixa. ligada, totalmente. Você A deficiência de vitamina D. Às vezes deficiência de vitamina D, estresse, vitamina C. Noite mal dormida, aumento de cortisol. É muito complexo, né? É muito complexo. Pois é, a saúde feminina realmente é muito complexo. Não tem como. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que acontece muito, acho que muita gente tem essa dúvida. Qual a diferença entre modulação hormonal e reposição hormonal? Pois é, isso também um tema bem polêmico, é um tema tá, polêmico e eu acho que E eu vou chegar numa outra pergunta. Mas hormônio causa câncer? Não. Já. Né? Se causasse, a gente já ia nascer com câncer, porque a gente produz hormônio. Então, tem frase... estudo até, você vai chegar nesse ponto, tem estudo até que a diminuição dos hormônios que é um dos fatores do câncer também. Aí fala aí, qual a diferença disso? De modulação e reposição. Já que você queimou a etapa, né? A obesidade causa muito mais câncer do que hormônio, do que reposição hormonal. Mas a gente fala disso com mais calma depois. Mas a obesidade causa muito mais câncer de mama, principalmente, do que a própria reposição hormonal. Modulação hormonal e reposição. Reposição é você repor o que você precisa, né? O que tá faltando. No caso da menopausa, por exemplo. Um pouquinho antes, a reposição era feita com hormônio sintético, né? Tá. Até a tibolona. Então, tibolona não é reposição. Mas era né? chamada de reposição. Sim, pois é, de forma... Não sei porquê, mas isso... Graças a Deus, eu acho que a gente tá quebrando bastante, né? A gente tá atuando numa época bem mais favorável, até por conta da informação que tá muito grande. Mas reposição, ao pé da letra, é você repor o que você precisa, né? Você tá com alguma... Igual reposição de vitamina. Então, reposição é você repor o que você precisa. A modulação hormonal, já ia falar intestinal. A modulação hormonal, eu não trabalho com modulação hormonal, faço reposição hormonal. Eu acredito que a modulação seja você ir um pouco além do fisiológico, né? Às vezes, no caso de, não sei, de performance, que você às vezes precisa para outras finalidades. Mas a reposição é você repor o que está faltando em você, a deficiência que estiver faltando. Normalmente, essa paciente com deficiência de hormônio chega com qual sintomas, qual queixas no consultório? Você diz na menopausa? Das mais variáveis possíveis. E isso é interessante, Henrique, você falar, porque, infelizmente, muitas mulheres vão para consulta só quando os sintomas aparecem, tá? Que começa, na grande maioria das vezes, com um fogacho, que é aquele calorão fora da hora total. Às vezes o ar-condicionado tá a temperatura super baixa, a mulher tá sentindo calor e, de repente, começa a ter uma sudorese, né? Começa a suar, transpirar bastante, e aí percebe que tem uma coisa de diferente. É oscilação do humor, ressecamento vaginal, mas isso é importante elas entenderem, porque não é para esperar, isso tá muito embasado, está cada vez mais certo. A mulher não deve esperar os sintomas aparecerem para procurar o médico, porque a melhor janela a melhor janela terapêutica para você iniciar a reposição hormonal é no climatério, na transição menopausal, antes de você parar de fato de produzir. E aí, esperar esses sintomas pode ser um fator que vai prejudicar muito aquela reposição. Às vezes, até mesmo na melhora dos sintomas. Entendeu? Mas os sintomas que mais aparecem, com certeza, é o fogacho, que é o calorão, ressecamento vaginal,
oscilação de humor, que é muito Falta comum. de libido também. Queda de libido, e aí mais pra frente E um aumento pouco. de peso E também, aumento né? de peso. Às vezes a mulher que já é Acumula mais gordura na região ativa. abdominal. A mulher já faz atividade física, já tem uma alimentação boa e começa a perceber que o corpo tá mudando, né? Pra pior. E aí ela não entende. Por que tá acontecendo isso? Eu me dedico tanto, né? Na maioria das vezes, essas mulheres. E aí você vai ver. Hoje a entrou na mulher na menopausa. menopausa tem que ter quantos meses, mais ou menos, sem menstruar? 12 meses. Pra 12. falar que a menopausa são 12 meses em amenorreia, né? Sem menstruar. Mas, de novo, não espere chegar na menopausa, né? E em relação ao câncer? O que tem? Causa ou não causa? Não causa câncer de forma nenhuma. A reposição Porque tem hormonal muito, bem feita. tipo assim, tem esse tabu, eu passo isso no consultório, eu faço Isso é modulação legal hormonal, até falar. entendeu? Eu tenho que explicar à paciente que a gente só vai repor, só vai modular um hormônio que ela estava produzindo, que não está produzindo com a quantidade certa, que está causando todos esses sintomas. Perfeito. Então, um profissional que tenha um tato de saber fazer a dosagem específica, saber ajustar a dose, começar no mínimo e ir aumentando gradativamente, a paciente só tem melhora. Benefício, E não quer qualidade dizer, de assim, vida. ela, doutor, não é possível que eu vou sofrer com isso o resto da minha vida. Eu falei, não, tu não pode sofrer. Aí quando a gente começa a fazer essa modulação, essa paciente muda de uma maneira absurda, né? Não, voltei a viver, Volta a ter vida. pô, melhorou meu casamento, assim, eu tenho muito mais disposição no dia a dia para trabalhar, meu raciocínio melhorou, eu estava queixando de esquecimento, entendeu? Aí tu começa... Aí, lógico que isso é um conjunto de coisas. O paciente também não tinha disposição para fazer atividade física, começou a fazer atividade física. Aí começou a fazer Melhorou tudo. uma alimentação mais saudável. Então, aí começa a Eu tenho trabalhar uma isso. pergunta. E se a paciente já tiver apresentado algum câncer, né? Ou está fazendo uso de tamoxifeno, né? Por conta do tratamento, mesmo assim, ainda é indicado? Aí, Né, nesse vai. caso, tem que avaliar, É. assim, qual é o câncer, onde é o câncer, em que fase que tá, há quanto tempo ela teve esse câncer. Se tiver Mesmo se já entrou em recidiva, né? Assim que fala. remissão, Remissão, mas porque a recidiva é quando tem de novo, é, né? remissão, quando... Mas assim, aí tem que avaliar cada caso. Isso nem não dá pra falar que sim nem que não, mas na maioria das vezes dá pra fazer o menor, mínimo. sabe, na menor dose possível, ou às vezes até outros suplementos também. Aí eu acho que essas mulheres têm muito medo. Acho que Pois elas é. ficam com muito, já com mais Mas sabe por receio. quê? Eu, Eu particularmente, queria até- eu não faço. Mas sabe Eu não faço. Mas sabe por quê? Da onde que veio esse medo? Há muito tempo, a reposição, entre aspas, a reposição hormonal, eu não vou citar o nome dos medicamentos aqui, que o Henrique já citou, mas enfim, a gente sabe que ela era feita antigamente com hormônios sintéticos, como ele falou, mas que eram extraídos da urina da égua. E aí, obviamente, o estudo, né, o WHI, ficou muito falado que hormônio causa câncer por conta desse estudo, mas que foi basicamente baseado em relação a essa reposição hormonal, com esses hormônios, com esses medicamentos, né, sintéticos, que eram a base de hormônio retirados da urina da égua. E aí, a gente não fala mais disso, eu jamais utilizaria esse tipo de medicamento que ainda existe nas farmácias, tá? Muitas pessoas ainda fazem uso, mas não é isso que é reposição hormonal, isso nem é reposição, porque a gente não produz esse hormônio. É algo estranho no seu corpo. Pois é, totalmente, né? Um hormônio animal. E hoje, e por isso que as pessoas têm esse medo, sabe? Hoje a gente já tá, graças a Deus, caindo isso por terra de vez, porque a reposição com progesterona, estradiol, testosterona não causa câncer, até porque são hormônios que a gente produz a vida inteira. Então eu vou falar um sintoma, tu vai falar qual o hormônio que está em deficiência. Sabe? A prova. Vamos lá. Fogacho, calores. Estradiol. É falta de estradiol? Estradiol. E acúmulo de gordura abdominal e falta de libido. Testosterona. E a progesterona, serve pra quem então? Então, né? Tu falou que é a tua queridinha. Não, é a queridinha de todas as mulheres. E às vezes as mulheres nem sabem disso, tá? A gente brinca que é o ansiolítico natural, tá? Pra mulher. É o Rivotril natural. porque traz um relaxante. A progesterona, ela sempre foi preconizada para fazer concomitante com estradiol para proteção de útero, né? Então, a gente aprendeu lá na nossa época da faculdade que se a mulher não tem útero, você nem precisa falar de progesterona com ela, porque não
não tem útero para proteger. Hoje a gente sabe que a progesterona tem inúmeros benefícios, e o principal desses benefícios é na questão do sono. Ela age junto com a melatonina ali até, sabe? Naquela indução do sono, para ter um sono de qualidade, completar os ciclos do sono. E hoje a progesterona a gente utiliza pela via oral, não pela transdérmica mais. Antigamente era oral, depois virou transdérmica, agora virou oral de novo. Porque para proteção, pensando em proteção de útero, é só oral. E se não tiver útero, você pode pensar em outras vias, não tem problema. Mas para proteção de útero, a gente sabe hoje em dia que é só pela via oral e em doses maiores, né? Mas a progesterona é vida. Às vezes aquela mulher que está queixando de... Tem algum relato de paciente que chegou de uma maneira? Inúmeros. Até o pessoal... Assim, aqui o que a mais ideia é a gente conversar. Se identificar também, né? As pacientes se identificar. Para mim, progesterona é para fazer espessamento do endométrio. Também. No seu caso, pensando em fertilidade, eu penso já dessa né? parte. Isso é um ponto legal. Espessar endométrio. Até que eu vou... Assim, até na SOP, é um tratamento dentro da SOP. Deixa eu fazer uma pergunta para mim aqui. Eu quero saber como você entrou nessa linha de fertilidade, nutrição. Eu sei, mas eu quero só que você dê o seu depoimento aqui, que talvez vai ajudar muita gente. Porque eu comecei a tentar engravidar com 32 anos e, para mim, eu achava que eu ia parar o anticoncepcional e engravidar, porque eu tive essa criação, né? Minha mãe falava, não pode fazer nada, porque você vai engravidar. Então, tomei durante a vida toda, de 18 a 32 anos em uso contínuo, não tinha noção, né, do mal que isso me fazia, ainda não estudava. Quando eu parei, comecei a tentar engravidar e não acontecia, e depois de um ano, como normal, eu comecei a fazer os exames e não achávamos nada de diferente, a não ser uma taxa que a gente dosa do hormônio antimileriano, que ele dá um parâmetro ali da reserva ovariana, eu já tinha ele baixo, abaixo de 1, né? Não era tão baixo assim, mas eu já tinha. E eu parti, né, assim, esperei mais um tempo, passei para reprodução assistida. Okay. Então, trabalhava já com o Henrique nessa época, já tinha me especializado em nutrição esportiva, a gente trabalhava com emagrecimento, e eu comecei a fazer esses tratamentos, né? Fiz todas as fases dentro de um tratamento de reprodução assistida. A mais básica, né, que você faz indução hormonal mensalmente, coito programado, e não acontecia. E aí depois eu parti para a FIV. Fiz a minha primeira FIV, que você acha que quando você entra para esse mundo, você vai engravidar, né? Assim, a mulher tem essa visão. Então, eu fiz a minha primeira FIV e, para surpresa de todos, no meu primeiro estímulo não tive nem óvulo maduro, né? E na segunda eu tive óvulo, mas eu não tive embrião. E aí, por acaso, eu fui para um congresso de nutrição que não era da esportiva, que eu ganhei. E aí eu conheci uma nutricionista que falava de suplementação de L-carnitina para estimulação, né? A taxa de nascidos vivos com suplementação de L-carnitina no tratamento de reprodução assistida. E eu, dentro da nutrição, nunca tinha escutado falar nada sobre isso e eu não tomava suplemento nenhum, a não ser ácido fólico. Okay. Entendeu? Meio metilfolato. Era ácido fólico mesmo. E eu tenho deficiência do MTHFR. Grego, pessoal. Bom, depois eu explico. E aí, eu tenho trombofilia e tomei anticoncepcional a vida inteira. Nossa, que coincidência. A gente não combinou isso, eu também tenho. Então, bom, no final das contas, eu comecei a acompanhar essa nutricionista, tentar marcar consulta com ela, foi um pouco difícil. Ela aceitou a me atender via online, naquela época não era permitido, mas por eu ser colega da profissão, ela me atendeu. E aí eu estava partindo para um outro tratamento, eu comecei a suplementação dela e, para minha alegria, naquela indução eu tive alguns óvulos que eu não lembro, mas eu tive 6 embriões. Uau. Entendeu? Então, assim, 6 embriões que chegaram em D5, ou seja, eu tive óvulos que foram fecundados e depois que esses óvulos são fecundados, eles têm que durar 5 dias para serem fertilizados, né? Para serem introduzidos ali, no canal vaginal. E aí, fiquei feliz. Então, assim, a suplementação já tinha feito um resultado, né?
E fiz as transferências, eu engravidei, mas eu abortei porque eu tinha trombofilia que não havia sido investigada. Puxa, Entendeu? sinto muito. Aí, depois disso, eu ia começar o tratamento de novo. Aí tem uma outra coisa, assim, eu continuei suplementando, eu e o meu marido, tá? Só que eu falei, olha, agora a gente só vai fazer o tratamento depois do carnaval, porque eu não aguento mais isso, porque é uma pressão psicológica muito grande. E depois do carnaval, eles me passaram uma biópsia do meu endométrio, e eu tive uma endometrite, fiz o uso de um antibiótico, e minha menstruação atrasou pela primeira vez e eu engravidei naturalmente. Uau! Isso foi quando? Isso foi em 2020. Caramba, que E o Henrique legal. foi um dos primeiros a saber, né? Até porque eu aturava ela direto. Porque, assim, a gente trabalhava e tudo mais, e eu falei assim, caraca, eu tomei uns antibióticos tão fortes porque eu tô com endometrite e minha menstruação atrasou, sabe? Não, nem acreditei. Então, assim, eu achava que o efeito tinha sido do antibiótico. E foi isso. E hoje o Davi tá aí com Lindo, grande, forte. muito inteligente, que eu tomei muito ômega 3. Tomem ômega 3. Eu tomei uma muito boa dica ômega aí pro 3, pessoal eu que tomei tá- muito ômega Dá uma 3. dica aí da saúde da mulher pro pessoal que tá grávida, tá grávida, o benefício da suplementação do... Então, a suplementação ela tem que Já ser falando feita do pré-concepção, né? Tanto para a questão do ácido fólico, do metilfolato, né? Que hoje ele é mais suplementado. Por quê? Porque se a mulher tiver essa alteração, essa trombofilia, ela tem uma dificuldade de converter o ácido fólico a metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, que é um nutriente muito importante ali aproximadamente no 28º dia, onde a mulher muitas vezes não sabe nem que está grávida. Para quê? Para o fechamento do tubo neural, né? Para a formação de todo o sistema nervoso do bebê, né? Para a parte cognitiva. Então, por isso que o ácido fólico, o metilfolato, ele deve ser suplementado antes. Quando a mulher está se preparando para engravidar, o ideal é que ela faça essa suplementação antes, faça todo o acompanhamento, né? Além do metilfolato, outras vitaminas, como ferro, que tem uma demanda muito grande na gestação e é muito importante tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente sabe hoje do ômega 3, da importância do DHA, e para o bebê, para a parte cognitiva, né, por isso que eu falei que ele é muito inteligente, e do E para a mulher, né, para prevenir aí pré-eclâmpsia, para parto prematuro, depressão pós-parto. Então, a mulher, nesse período, ela tem que ter um acompanhamento. Coque né? 10 também. A CoQ10 é o mais estudado aí com relação ao envelhecimento ovariano, à fertilidade. Durante a gestação, ele é um suplemento estudado para pré-eclâmpsia, né? Então, assim, durante a gravidez, eu não usei coenzima Q10. Eu passo coenzima Q10. Q10 para todo mundo. Também. Todo Tem algumas vida. coisas que a gente fala que deveria Eu acho que eu tô na viciada, água, eu acho que eu tô viciada em coenzima Q10. É um bom vício. Tudo bem, é um bom vício. É um bom vício. Vamos Tem entrar gente que é viciada em em outra açúcar. patologia que muitas mulheres sofrem com isso, que é a endometriose. Chega muito para você, Bel? Falando, aí a Mi vai falar em relação à alimentação. Então, tem 7 anos, mais de 7 anos que eu me formei, né? Dos últimos anos pra cá, talvez 2 anos pra cá, tá um boom de endometriose. As pessoas acham que é assim, nossa, muito mais mulheres estão com endometriose, né? Na verdade, não. Na verdade, é que o diagnóstico tem ficado cada vez mais apurado, né? A gente tem uma dificuldade enorme aqui no nosso país de diagnosticar endometriose. Poucas pessoas são capacitadas para laudar mesmo. Porque diferente da SOP, que é uma síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença que a gente consegue fazer o diagnóstico clínico, que a gente fala, né? Não depende de exame. Imagina. A endometriose, ela depende, né? Na maioria das vezes. Apesar da queixa ser, às vezes, claro, ali na Quais são as testa da principais pessoa. queixas? Até o pessoal Isso saber. é muito legal falar aqui, Dor. porque muitas mulheres, isso eu falo até nas minhas redes sociais, porque as mulheres não aceitam muitas vezes que isso é um sintoma. É cólica forte, cólica a ponto de tomar analgésico, isso não é normal. Dor durante a relação, cólica pré-menstrual que irradia para as pernas, que irradia para a lombar, isso não é normal.
Dor na relação não é normal. Alteração, muitas vezes, do fluxo, do trato intestinal mesmo na menstruação, às vezes uma Diarreia e coisa... constipação. Diarreia e constipação, dependendo da mulher. São sintomas que as mulheres negligenciam muito, tá? Porque a gente falou, né? As mulheres acabam tendo que dar conta de muita coisa. E aí, um dia sentindo cólica, elas falam assim, não é possível que eu não vou dar conta dessa cólica. Toma lá um monte de analgésico, anti-inflamatório, tudo, e vive, né? Vai fazer o que tem que ser feito. Esses são sintomas mais claros, mas não dá pra fechar o diagnóstico, né? O diagnóstico, ele realmente lá no consultório aparece, mas eu não entro nessa área porque já vem da ginecologia, regista, né? Mas eu pego, tipo assim, muito paciente que já é meu paciente, que tem endometriose, a gente usa muito implante hormonal, com gestrinona. E esse foco é absurdo. Às vezes o médico tem outro tipo de tratamento, eu boto o implante, que eu uno os dois benefícios, né? Que é a mudança de composição corporal e outros benefícios do implante, mais o benefício do foco da endometriose. Aí, às vezes o paciente nem avisa para a médica. Entendeu? Aí depois de um ano, ela fala, doutor, fui lá na médica, ela falou, o que tu fez? Porque, não, 6 meses às vezes, né? O que tu fez? Que o foco da endometriose acabou, tal, não tem mais. Aí ela falou, não, que eu usei implante com outro médico, tal. Ela, pô, foi bem legal, tal. Eu não uso muito essa metodologia, que já aumentou muito o uso do implante hormonal na área da ginecologia, né? Que, na verdade, o implante hormonal, a gestrinona, ela foi estudada em relação a essas patologias ginecológicas, né? Como aumento de fluxo, a endometriose, até mioma. Então, o benefício é para isso. E com o passar do tempo, essas pacientes que estavam usando para essa patologia viram o benefício em relação à composição corporal, essa mudança de composição, né? Aí levou o nome de chip da beleza. É isso que estragou todo o processo. Esse é o problema. E é interessante que às vezes as pessoas... A gestrinona é super estudada, né? Seja pelo implante, seja a via que for. É interessante que algumas pessoas são contra o bloqueio pela gestrinona, mas são a favor do bloqueio hormonal pelo anticoncepcional. Né? Eu acho que é um pouco falta de conhecimento. Acho que muita gente, quando não sabe, é contra. Quando não entra a fundo, então ele é contra. É muito mais confortável para ele ser contra do que falar por que ele é contra. Eu trabalho com médicos que usam, por exemplo, para fertilidade, quando a gente tem um tempo, né, quando a idade não é um problema, mas a gente tem um foco de endometriose, eles usam por um tempo a gestrinona para diminuir aquele foco, né? Depois tiram, a gente vai mantendo ali com a alimentação. Aí eu entro mantendo com a alimentação, anti-inflamatório e tudo mais, para a paciente tentar engravidar, né, naquele período. Porque, assim, se tiver foco de endometriose na trompa, se tiver... o espermatozoide não vai chegar no óvulo. Então, eles falam secar o foco endometrial ali, usando a gestrinona, e depois eles suspendem e tentam que a gestação ocorra. Porque a gestrinona em dosagem baixa, ele não tem efeito contraceptivo. A gente estava até falando antes aqui de começar a gravar, que eu tive paciente com 5 meses do implante, esse implante bioabsorvível que eu coloco, e outros médicos também, ele não tem efeito contraceptivo garantido. Eu explico isso muito bem. Porque eu tive paciente com 5 meses, eu falo, se previne de outra maneira, ou de cobre, ou preservativo, ou até mesmo, alguns pacientes até que estavam com anticoncepcional oral, eu falo, então bota um Mirena, um Quilena, Calena, eu sei que tem um cara esse nome. Então, tenta se prevenir de outra maneira. Aí, ela engravidou com 5 meses. Entendeu? Ela vou falar, pô, doutor, eu não escutei você. Achei que não dava assim. Eu achei que era fui na mídia. Tratar, acolher uma mulher que tá, a gente fala, né, a gente chama de intitude tentante, ou que tá planejando uma gestação, é muito complexo. Porque, às vezes, você hoje, a gente vê muitas mulheres engravidando sem planejar, né? Adolescentes, jovens, tudo. Aí você acha assim, engravidar é fácil, né? Todo mundo engravida. Eu sou reflexo, tenho 2 sem planejar. Aí, tá vendo?
Mas a gente sabe que não é bem assim. Eu atendo muitas mulheres também que fazem o que a gente chama de programação metabólica hoje em dia. E eu acho isso muito legal, porque antigamente não tinha isso. De você, sabe, se Mas se eu preocupar. falar que eu acho que foi o estudo que vocês acabaram de falar de como a criança vai nascer. Exato, até a própria Sim, Não, porque também, antigamente não né? tinha essa, não, de você preparar pra você ter um filho, porque sabendo que teu filho parece ser mais inteligente, com menos risco de Desenvolver autismo, autismo. entendeu? Porque hoje cresceu muito. Eu não sei se, ou não sei se a gente não tinha o diagnóstico. Exato, é o que eu Ou- gosto da endometriose. Ou aumentou, ou tem algo a ver com a alimentação da mãe, do hábito. Crianças com TDAH, autismo. Eu acho que o TDAH, eu acho que muito mais o laudo mesmo, cara. Também, Porque né? se você pensar bem, eu acho que eu tinha. A Ok? gente tem os estudos correlacionando aí a contaminação de alumínio, né, durante a gestação com autismo. Então, nessa programação, avaliar o alumínio, ver se realmente se tá na dosagem do sangue, né, no exame de sangue, se tiver alto, a gente corrigir antes da mulher engravidar, é uma forma de prevenir, Exato. né, já que a gente Silanox. tem os... Silanox. Vocês tintura estão- de coentro. Vocês estão fala. bem. É porque esse assunto... A gente trabalha, a gente se conhece pouco. Pois é, mas parece até que a gente trabalha na trabalha mesma junto. coisa, Sabe que eu fico Engraçado, feliz? acho que eu não chamei vocês porque... Porque sabe que eu fico feliz em saber que a gente tá indo no mesmo caminho certo, Total, né? Que tem gente que legal. pensando igual a gente, Nossa. que é muito bom. Não foi combinado. Não foi. Mas eu não sabia. Eu acho que eu sou bobo. Gostei. Mas é legal, esse público, né, de mulheres jovens na idade fértil que estão preocupadas com isso, de não só na gestação, que a gente já sabe que é... Porque acaba, o que acontece? Eu recebo muito, naturalmente, diabetes gestacional. Também. Entendeu? Que as minhas amigas ginecologistas me encaminham. Tô com uma gestante, tá diabética. Aí eu vejo com a minha visão funcional integrativa, eu fico assim, meu Deus, mas já engravidou, sabe, consumindo obesa, às vezes sobrepeso, consumindo muito açúcar. É uma alimentação muito errada. Como que você vai restringir na gestação? Como é que você vai fazer uma dieta super restrita ali? Ela não vai aderir. Não dá. Ela não vai aderir. Aí tem que entrar com insulina, Eu tenho sabe? casos muito legais. Assim, trabalhando nesse meio me traz uma experiência boa. Na reprodução assistida. Aham. Às vezes o médico, ele induz lá a ovulação, ele consegue o óvulo, ele consegue o embrião, aí chega a paciente, tem que implantar. Só que a paciente está muito acima do peso, então ele sabe do risco daquela gestação. E aí ele fala assim, agora você tem que emagrecer, porque eu também trabalho com emagrecimento. 15 quilos, 20 quilos para eu poder implantar. E aí, sabe o que é perfeito? A mulher segue perfeitamente. E ela consegue isso em 2 meses, 3 meses. Assim, e aí, porque é o sonho, sabe? A gente trabalha com um sonho. Mas Eu sei que a estética também é um sonho, sabe? Mas Mas a maternidade é um sonho muito maior. A gente, quando falava endócrino, a Denise até falava assim, ó, a melhor paciente que fura o dedo 6 vezes é a grávida. Não existe paciente. Um adolescente vai mandar furar 6, ele vai furar 2, ou um paciente idoso, adulto, vai, 4. Mas a grávida pode Ela mandar faz furar certinho. 10 vezes, ela vai furar. Entendeu? Vai controlar, vai. E aí é vai a seguir força direitinho. da mãe. Mas é Mas a gente fala, eu até brinco lá no consultório em relação a emagrecimento. A pessoa chega, eu quero perder 10 quilos. Eu falei, depende. Tu vai ser madrinha? Tu tem alguma viagem pra Cancún? Tem alguma meta? Quer engravidar ou tem uma cirurgia plástica marcada? Ela, eu tenho a cirurgia. Eu falei, então tenho certeza que tu vai perder. Que É é o impressionante, foco, cara. Impressionante. Quando bota uma meta que tem que ela tem que chegar, que tem um objetivo. E uma A outra pessoa coisa faz que você direitinho. falou dessa questão, quando eu engravidei natural, né, eu fiquei super encantada, assim, eu tinha uma médica que trabalha com reprodução assistida, que me indica paciente, mas ela nunca foi muito a favor da alimentação, não. Eu falei assim, cara, vamos escrever um e-book, vamos fazer não sei o quê. Eu fui toda feliz para almoçar com ela. Aí ela falou para mim assim, não sei, porque eu não acredito muito nessa questão da alimentação, essas coisas, eu não... Falou isso pra mim. Aí eu falei assim, cara, mas eu sou a prova disso. Ela falou assim, Michele, pode ser sincera? Eu não acho que isso porque senão não teria várias cracudas grávidas. Nossa, gente, que Mas que ela não tem infeliz que ela patologia. foi. Não é patologia, Henrique. Você já viu a expectativa de vida de uma mulher que usa crack? Ela quer engravidar acima de 35 anos, ela engravida com 18, onde ela tá muito Não, fértil. falando, Sabe? Aí eu respondi isso pra ela, sabe? Eu saí de lá orgulhosa de mim, porque eu Sim, consegui que bom, responder à altura. Sabe? Eu falei assim, caraca, olha só. Uma mulher, qual é a expectativa de vida de uma mulher que usa crack? Eu não tô falando dessa mulher.
Eu tô falando da mulher hoje, aquela que quer trabalhar, que quer estudar. Aquela que estudou pra caramba, trabalha pra caramba, ainda tem que cuidar de casa. Que só vai pensar em ter filho depois dos 30, 35. Que acha assim, dá tempo, e você, dá tempo, Bela, dá já tá Não, não me impressiona. E aí a gente Teu marido tá aqui escutando, né? Aí a gente tem que alertar como profissional da saúde, quando a gente vê uma menina, né, de 30 anos, 20 e poucos anos, que tem esse sonho de ser mãe, mas que quer engravidar mais velha. Hoje a gente tem técnicas de reprodução assistida para congelamento de óvulos, isso aí, sabe? Isso tem que ser alertado dentro da ginecologia, dentro das redes sociais, porque é um sonho, sabe? Então, até mesmo, ela pode doar o óvulo. Porque diminui o gasto, né? Diminui Isso é o legal, gasto, né? sabe? Ajudar no... Porque não é no acessível, né? Não é muito acessível. Vamos em outra patologia que acaba chegando também nisso. O número que você trata muito, hipotireoidismo em mulheres. Como é que é? Porque... Eu vou falar que é alto porque eu sou endócrino, né? Então acaba comigo é absurdo também no emagrecimento na endocologia, mas eu não faço a endoclínica, né? Eu não só trabalho com emagrecimento e performance. Mas eu trato com o paciente. É outra doença também pouco diagnosticada. Aí o pessoal, mas eu tenho hipotireoidismo. Eu falei, é comum, pode ficar tranquilo. Subdiagnosticado. Qual o percentual, mais ou menos, que hoje de hipotireoidismo na sociedade hoje diagnosticado? Mas acho que chega de mulher, acho que chega a mais de 25%. Deve ser bem mais. Eu tenho hipotireoidismo. E aí é um outro problema, porque às vezes as pessoas... Porque aí a paciente também aí não, tem deficiência de dificuldade de engravidar por causa do hipotireoidismo. Por causa do hipotireoidismo. E tão simples. A gente tem que ser até um pouco mais rigoroso ali, né, no TSH, tem que ficar um pouquinho mais baixinho. Mas é um outro ponto, porque antes, às vezes, de manifestar o hipotireoidismo, a pessoa já tem o quê? O Hashimoto, que é a doença autoimune. Às vezes não quase tem sintomas, quase ninguém solicita os anticorpos. E ainda quando você solicita, o plano ainda acha ruim, né? Por que tá pedindo esse monte de exame? Aí vem lá, anti-TPO, 1.300, 1.500. Aí entra também a nutrição. Total, 100%. Modulação intestinal. A gente fazia muito. Modulação intestinal, dieta com restrição de glúten. Você, obviamente, já deve ter ouvido falar. Infelizmente, eu sei que é da minha área isso, mas eu acho que também tá mudando. Mas eu aprendi assim, na faculdade, até em especialização. É Hashimoto? Espera a doença chegar para tratar. Caramba. Então, as pessoas pensam assim, mas não pode. E já tem os sintomas, às vezes. Totalmente. Só não alterou o TSH. Não, às vezes o TSH tá um pouco alterado. Mas o TSH 3 pontos alguma coisa, 4 pontos alguma coisa, isso já é um pouco alterado, né? O ideal ali para fertilidade é 2. Menor do que 2, ali próximo de 1. Mas se tem anticorpo altíssimo, você tem que desinflamar. A pessoa tá inflamada. No mínimo, ela tá inflamada. Dieta anti-inflamatória. Mesmo que a para endometriose, que a gente não comentou da dieta também para endometriose, também tem esse perfil anti-inflamatório, tirando carne, diminuindo o consumo, né? De carne vermelha, glúten. Coisas que são de difícil digestão. Difícil digestão, modular o intestino, colocar aí substâncias como resveratrol, cúrcuma, ômega 3. Então, assim, modular de uma forma geral, tanto para um quanto para outro. Tá, né? Só para orientar, então, você, mulher ou homem, que tem um cansaço excessivo, pele ressecada, constipação, queda de cabelo, unha frágil, até mesmo falta de libido, sonolência, você pode ter hipotireoidismo. Então, procure um médico, tenta fazer um exame mais específico, porque são sintomas que você pensa que é comum, e se você conseguir ajustar a tua tireoide, que é o maestro da orquestra, você consegue diminuir muito esses sintomas. Então, é uma dica que a gente está dando para vocês aí, que estão escutando o podcast, que estão vendo no YouTube, e que vai te ajudar no seu dia a dia. Muda muito a sua vida. Entendeu? Total. O corpo tá todo ligado, né? Ligado, né, cara? A gente também tem que Eu falo que a gente é muito hormonal, né? Assim, os hormônios, eles... A gente falou, assim, todas essas... com relação a essas oscilações hormonais que a gente passa. Né? O homem não tem isso. Por isso que é fácil, por isso que é o botãozinho que você falou lá, liga e desliga. Eu falo que eles têm uma dificuldade de entender essa complexidade toda. Eu tenho dificuldade às vezes de falar com meus colegas, sabe? Olha, calma, quando você atender uma mulher, peraí, não é tão simples assim quanto parece. O buraco é um pouco mais embaixo. É muito complexo, cara. Muito complexo. Eu tenho que fazer isso. Você atende muito mais homem do que eu. É muito mais fácil, tratar homem, né? Não, e o homem engraçado também é quando vai para emagrecimento, né? Vai o casal... Aí chega lá, o homem perdeu 12, a mulher perdeu 8. Aí ela fala... Quando perde 8, né? Doutor,
Sacanagem. É. Ele comeu pizza, ele tomou cerveja, eu deixei de fazer isso tudo, ele ganhou. Eu falei, ó, ele tem a maior massa muscular que você, ele tem o maior número de testosterona, pelo amor muito de maior. Deus. Entendeu? 700, 800. Entendeu? Naturalmente. É muito mais fácil. Né? É muito mais fácil. Tipo assim, falando na parte da endócrino, Bela, o que você acha em relação à modulação de testosterona para a mulher, no caso? Intestinal? Não, a modulação hormonal de tá. testosterona para a mulher. Porque tem muitos colegas nossos que é totalmente contra. Que, não, a mulher tá com 7 lá de testosterona, deixa ela, tá bom. Henrique, hoje eu falo assim, eu nem olho mais exame, tá? A deficiência de testosterona a gente vê na consulta. Os sintomas que aquela mulher tá manifestando. Às vezes, eu nem olho o exame. A gente pede ali mais tudo, o mas dia a dia do que são anamnese, sintomas. anamnese. A mulher chega falando que não tem libido. Lógico, a gente vai avaliar todo o contexto, faz atividade física, tá com a alimentação em dia. Cortisol, Como é que tá estresse, essa relação, esse relacionamento? Porque tudo isso tem a ver. A libido ela é Isso multifatorial. que eu ia falar agora. né? Porque muita gente acha que libido está diretamente relacionado a nível baixo de testosterona. Aí não faz a reposição de testosterona, não melhora. Estresse, às vezes tá num ansiedade, relacionamento ruim, entendeu? Tá até ali. Não falta vai de ter exercício testosterona que vai salvar casamento, assim, também não é bem assim. Mas sim, quando e é deficiência necessário. de outros nutrientes também, né? Zinco, magnésio. Sim. Né? Que também fazem isso, né? Exatamente. Também Mas não tem como. Eu não tenho como. Eu falo, quando alguém me pergunta se é contra a reposição hormonal, eu não posso ser contra. Eu trabalho com endocrinologia. Que eu só avalio deficiência de distúrbios hormonais. Não tem como ser contra uma coisa que é ciência, né? Se tem deficiência, se tá causando impacto na qualidade de vida de uma pessoa, e aí, lógico, avaliando se eu não tô colocando em prejuízo, em risco essa saúde, eu vou fazer. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Esse é o profissional. Botar na balança. O colocar risco na e balança, benefício, sempre. Entendeu? No meu caso, eu tenho que modular porque atrapalha muito o meu resultado no emagrecimento. Sim. Se o paciente, se eu não repor dele um T4, até mesmo às vezes um T3, quando a gente é a favor ou contra, se eu não modular o nível de testosterona dela... tireoide, por exemplo, tem que fazer. Tipo assim, às vezes o nível de prolactina, muita gente não analisa isso, entendeu? A gente não pede a prolactina. E pode estar relacionada à deficiência de B6 também. E até com hipotiroidismo. Eu só vou nas vitaminas. Não, é engraçado que aí acontece muito, doutor, eu vim para emagrecer, porque tu tá passando tanto vitamina? Aí eu tenho que explicar. Eu não vou engordar tomando essas vitaminas do complexo B. Mas come lanche, né? Fast food, come refrigerante. É uma coisa e também tá preocupado com relação à alimentação. Às vezes a gente pega muita gente com medo de comer fruta, porque fruta é carboidrato. Né? Já tem ouvi acontecido muito isso. Mas bebe refrigerante, mas não come refrigerante zero, mas não come fruta, porque fruta tem carboidrato, carboidrato engorda. E aí, recentemente, eu escutei de uma pessoa, e até peguei essa frase pra mim, que a gente tem que enxergar a fruta como um pacote de nutrientes. Entendeu? Porque banana é fonte de carboidrato, mas é fonte de potássio, estimula a produção de serotonina, fibra e muitas outras funções. Então, vamos enxergar aquela fruta como um pacote de nutrientes, sabe? Vamos pensar também dessa maneira. E da mesma forma, assim, que vocês olham o paciente individual para ver o que vocês podem fazer, comigo também é assim. Eu também olho e vejo até onde eu posso ir com aquela mulher, né? Porque a mulher, hoje em dia, ela tem milhões de funções. Ela é mãe, ela trabalha, ela limpa a casa e tudo. Então, não vem eu com aquele padrão de dieta perfeita, que acorda, faz o suco verde, que faz isso. Isso é o perfeito. Ia ser maravilhoso se ela conseguisse fazer isso. Mas, às vezes, ela não consegue. E eu não posso dar para ela uma dieta que vai gerar mais ansiedade para ela no dia a dia. E frustração, né? Frustração, porque eu não consigo, vou desistir. Meu marido conseguiu, mas eu não. Vou desistir. Então, a gente vai tentando fazer isso, né? Assim, a gente tem que... Quando a mulher senta, ela tem toda uma história, a gente tem que analisar. Vocês a parte hormonal e eu a parte alimentar. O que ela consegue fazer? Quando a gente trabalha, assim, em conjunto, a gente pode trocar isso, ó. Eu acho interessante isso, eu acho interessante, sabe? E a gente chegar cuidar daquela paciente como um todo. Esse é o tratamento diferenciado. Esse é o acolhimento, o acolhimento. Né? A diferença. Como a gente está mudando um pouquinho de assunto, como a gente está no Outubro Rosa, e esse podcast está sendo gravado em setembro, mas só vai ser lançado em outubro. A Michelle veio de rosa, a gente não combinou. Não me fala. Eu vim de rosa propositalmente.
Vou te falar que eu Entendeu? trouxe duas blusas ali, uma branca e uma amarela, porque eu não sabia, né? Nada Eu só tô acostumada. rosa. Bela, fala pra gente aí como a gente consegue um pouco da prevenção do câncer de mama. Fala um pouco dos exames que tem que ser analisado, do auto... Tá, então, vamos só... Você sabe disso também, você já falou... Joguei pra você. Na hora que você falou, você já me olhou, né? Exame não previne, né? Exame faz diagnóstico precoce. A prevenção maior que vocês podem fazer, e aí nem só as mulheres, mas enfim, a gente tá falando de câncer de mama, é cuidar do estilo de vida da saúde de vocês. Fazer atividade física constante, regular, acompanhada, ter uma alimentação balanceada. Não é uma alimentação restrita, radical, uma alimentação balanceada, que vai nutrir. Não o prazer simplesmente, mas nutrir as células. Ter um controle do estresse. Evitar também exposição a toxinas, disruptores endócrinos, Isso aí. né? Que a gente sabe que, para quem não sabe, por exemplo, uma embalagem de plástico, né? Se Rica em você... bisfenol A. Riquíssimo em bisfenol A. Se você leva essa embalagem no micro-ondas ou alta temperatura, até negativa, num freezer, por exemplo, você aumenta a contaminação desse disruptor e você altera toda a tua parte endócrina, mesmo hormonal, aumentando o risco de câncer. Prevenção é você evitar, né? Então, a prevenção maior é cuidar da saúde. Eu falaria assim, os exames que a gente tem que fazer, obviamente, junto disso, porque não adianta nada a pessoa viver uma vida, né, uma alimentação riquíssima em açúcar, alimentos... Antioxidante. glutamato monossódico, né, Isso. condimentos, enfim, Industrializados, bebida ultraprocessados. alcoólica, cigarro, né, Obesidade. e fazer mamografia todo ano. Não vai prevenir nada, você só vai fazer o diagnóstico Você só vai precoce, porque muito descobrir. provavelmente você vai ter Tá. câncer. E uma paciente que tem mãe com câncer de mama, ela vai ter câncer de mama? Não necessariamente, mas ela Porque a aumenta o genética, risco. Existe a epigenética, né? Exatamente. Tem, A eu mostro epigenética até a gente consegue A mudar. genética é o gatilho, tá lá. Você pode, né, dar um tiro, mas... A epigenética Dá a pra gente prevenir. consegue mudar. Isso é, inclusive, uma pergunta muito comum também das minhas pacientes em relação à reposição de hormônio na menopausa. Eu tenho uma mãe, a minha mãe teve câncer de mama, eu posso fazer reposição hormonal? Pode. A história familiar, independente se é mãe, irmã, tia, de câncer de mama, não contraindica a reposição hormonal na menopausa. Tá? A contraindicação de reposição hormonal na menopausa é a história pessoal da mulher. Se a mulher já teve câncer de mama, ela não pode fazer. Mas a história familiar de câncer de mama positiva não contraindica a reposição, tá? Mulher que já teve trombose tem. É uma contraindicação que a gente chama de relativa, né? Por quê? Vai depender da via de administração, vai depender de se for uma trombose venosa profunda, porque às vezes é uma tromboflebite, mas na maioria das vezes, se tem uma história pessoal de trombose venosa profunda, que seja uma tromboflebite, você não vai fazer, em hipótese alguma, via oral, né? Sempre a transdérmica, porque é muito mais segura. Porque ainda tem, eu não gosto da via oral, mas um de dos estradiol. efeitos Estradiol. Um dos contraindicado do implante hormonal é a trombose. É, O paciente que já teve trombose, eu tenho risco de ter trombose. Aí você pode entendeu? fazer a transdérmica, apesar de ser Verdade. um pouco mais incômoda, mas é mais Qualquer segura. risco de trombofilia, por exemplo, Não. uma trombofilia do Não. MTHFR, por Então, exemplo. não é Vamos fazer a contraindicação. consulta. A trombofilia, ela não é contraindicação de reposição hormonal na menopausa, mas você eu não aconselharia você a fazer pela via oral, tá? É só a questão de você ajustar a dose e via, mas a trombose, ela não é uma contraindicação absoluta, assim como o câncer de mama, infarto, né? A história de infarto na pessoa, na mulher, é contraindicação absoluta. E a idade, né? Gente, a gente tá falando de modulação hormonal, a gente tá falando de nível fisiológico, tá? É. Níveis A gente não tá falando- anabólico é totalmente diferente. A gente tá falando de ajustes, entendeu? Não tô falando de hormônios. Você falou de outubro rosa. tô falando- Não, só tô... Porque às vezes o pessoal tá achando que o mistura uso de bastante esteroide anabolizante anabolizante, é totalmente diferente do que a gente tá conversando aqui. Pelo amor... não. Entendeu? Outubro Uma rosa, coisa é não. uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente, a gente tá chegando no fim, tá? Eu acho que... Sabe que eu gosto de vocês pra caramba, Eu por isso que eu chamei vocês. Eu acho que foi uma super aula, acho que vale muito a pena. Entendeu? Você que
Eu espero que você tenha gostado. Acho que a informação. Sempre soube que a mulher é uma Mercedes-Benz, botão pra caramba. Até para conviver Valiosíssima, diariamente, não é só na parte hormonal. Quero agradecer muito a Isabela, que saiu lá de Volta Redonda, veio com o marido todo dela. prazer. Tava toda ansiosa, mas arrebentou, Tava entendeu? super animada. Pô, consegui agendar as duas, é muito difícil. Tô tentando marcar esse encontro já tem bastante tempo, eu adorei. Dá teu depoimento final. Não, eu tô super grata. Pra mim é uma honra estar aqui. Amei conhecer a Michelle. Parece até que a gente realmente verdade. combinou, mas não foi combinado. Vou querer manter esse contato com certeza, através do Henrique, com certeza. Obrigado pela oportunidade. Fala o teu Instagram aqui, o telefone de marcação de consulta. Tá, Pode não fazer tem teu como merchan, deixar aqui não. embaixo. Tem. Escreve aqui, por favor. Tem sim. Pode Como é falar. que é? Clica no sininho, curte, Você compartilha, também, comenta. por favor, você. Agora, Me siga no Instagram. Inscreve no canal. Não, isso é legal. Eu não era muito adepta das redes sociais, não, mas hoje em dia eu vejo aquilo ali como uma ferramenta de trabalho. Então TikTok, eu tô bem vários ativa vídeos. ali, realmente trazendo muita informação, porque eu acho que as mulheres precisam, né? Cada vez mais. Totalmente. A Bela ficava falando, você é muito marqueteiro. Não é, não? Mas tá Não, aí, mas a é- gente precisa ser, isso, né? Na com verdade, certeza. é o nosso... É Meio a de forma da gente comunicação. se apresentar É. para o paciente. Hoje eles têm essa vitrine, eles É. podem escolher, tem uma diversidade. Eu sempre falo É. que o Instagram, o paciente não marca consulta pelo Instagram. Mas o teu paciente que indicou o teu Instagram, ele vai ficar te avaliando. É. O que você, É sua vitrine. o que você apresenta, o que você mostra, o que você Eu passa vejo, de elas gostam, às conhecimento. vezes eu comento de um caso, outra elas mandam pra olha, ela tá falando de mim. É legal. Gente, é isso. Muito obrigado. Agora a gente pode curtir nossa sexta-feira. Isso. Né? Isso aí, vamos voltar pro interior. Galera, beijo. Tchau, obrigado gente. a todos. Tchau, galera. obrigada.